Bom, aqui eu vou mostrar um outro exemplo de definição de trama de superfície. No caso, esse exemplo é de uma laje. E aí nós vamos estudar algumas outras possibilidades que existem de definição de trama. Então, quando você seleciona um objeto, no caso aqui é uma laje, e vai ali para as opções de planta e corte, os parâmetros, nós temos aqui algumas opções de tramas já pré-configuradas, né? E nós também temos algumas opções da orientação dessa trama. Então, nós temos a opção vinculado à origem do projeto, vinculado à origem da trama, que já vai nos permitir fazer com essa setinha aqui, você pode girar, por exemplo, você pode mover a posição, várias opções, né? Vou retornar. E também tem essa outra opção aqui de distorção personalizada. Então, aqui eu posso mover também. Opa! E posso alterar as proporções dessa trama. Ok? Então, vou voltar. Tá. Agora, então, eu vou mostrar como a gente pode, por exemplo, suponhamos que eu quero usar essa trama aqui de hexagonal, mas não com esse tamanho, eu gostaria que os módulos fossem maiores. Então, a gente pode ir nessa opção aqui, que é a ferramenta tramas, de configuração de tramas, ela está disponível nessa barra de atributos, que você pode habilitar, clicando com o botão direito do mouse no topo da janela e habilitando, então, a barra de atributos. Então, quando você abre essa janela de tramas, no caso, quando você quer editar uma trama existente, ou criar uma trama nova a partir de uma existente, você primeiramente seleciona essa trama existente que você quer editar. E verificando, então, se está tudo habilitado aqui nessas opções de disponibilidade, no caso, como eu quero trabalhar com trama de superfície, essa opção tem que estar habilitada. E agora eu vou pedir para criar uma nova. No caso, eu vou duplicar essa trama existente, tá? E vou criar uma trama nova, hexagonal nova. A única coisa que eu vou fazer, eu tenho algumas opções aqui de edição. No meu caso, eu só vou mudar as dimensões do módulo da trama, né? Sem querer eu digitei errado. Então, eu vou fazer uma trama hexagonal maior. Vou dar OK. Agora, quando eu for aqui nessa barra de planta e corte, eu posso encontrar aquela trama que eu acabei de criar e ela está agora disponível. Então, já fiz algo um pouquinho mais personalizado. Em algum momento pode ser que isso seja necessário no projeto de vocês. Agora, suponhamos que nenhuma dessas tramas que estão ali satisfaz o projeto de vocês. Seria uma coisa rara, porque tem muitas já tramas ali, bastante opções. Mas suponhamos, tá? Então, eu vou fazer um desenho bem aleatório aqui só para ilustrar isso. O objetivo não é realmente fazer algo assim próprio de um projeto, algo só para mostrar o procedimento mesmo. Então eu fiz um desenho que eu vou usar, que eu quero criar uma trama a partir desse desenho. Então eu desenho ele com linhas, né? Seleciono e aí Ctrl C para copiar. E agora eu vou voltar aqui para essa janela das tramas e vou criar um novo, só que agora eu vou pedir para ser não quero duplicar nada, eu só quero criar uma trama do símbolo. E aí eu posso dar um nome. Ok. Lembrando que isso aqui, essa trama de superfície, né, tem que estar habilitado na aba de disponibilidade. E aí eu vou colar aquela trama que eu criei. Depois eu posso ajustar a escala, posso ajustar medidas, o ângulo, mas no meu caso é simplesmente aqui ilustrando então essa possibilidade. Vou dar OK. E agora eu vou voltar ali para planta e corte e vou buscar essa trama que eu criei, que é o teste, e tá ali. Então vocês veem que dá para personalizar bastante as tramas, tá? Inclusive, você pode escolher, né, além de trabalhar com essas superfícies, você pode também pensar
na questão de como as tramas dos materiais aparecem em corte. Então, suponhamos que você tenha, no caso aqui em materiais de construção, tá? Suponhamos que você está usando um material concreto armado e estrutural, só que você gostaria que a trama de corte fosse diferente. Então, você clicando nessa aba aqui, pode escolher uma outra trama, né? Inclusive tramas personalizadas que você tenha criado. E então, qualquer trama aqui, né? No caso, tem o concreto estrutural que é própria para isso, mas por algum motivo você quer distinguir, usar por exemplo, uma trama sólida com uma cor especial, um tom de cinza. No caso seria uma possibilidade, né? E também na parte de superfície, no caso, nós temos, por exemplo, diversos tipos de concreto, então você pode estudar outras maneiras, né, de visualizar isso em 3D, que no caso é mais uma questão de acabamento, né? E então, esse acabamento aqui, por exemplo, eu poderia até escolher que tudo que eu for modelar em concreto, que eu quero que tenha uma pintura, que a aparência dele seja, por exemplo, pintura azul, suponhamos. Isso significa que o meu concreto ele não vai estar aparente, ele vai estar... É um concreto pintado, ou seja, ele tem um acabamento que vai aparecer no 3D e não vai alterar em nada a materialidade do objeto, como um objeto estrutural. Então, para finalizar, aproveitando que a gente está aqui nessa janela de materiais de construção, eu só vou citar que nós temos também a trama que vai aparecer em corte, a orientação dela, a gente também pode ajustar se a gente quer que seja a origem de projeto ou origem dos elementos. E aqui a prioridade de interseção, mais fraco ou mais forte. O que significa isso? Que quando você tiver dois objetos que estejam um sobrepondo ao outro, ou seja, eles estejam ocupando o mesmo lugar em algum momento, estejam como se fosse colidindo, você pode dizer para o ArchiCAD qual deles vai sobressair. Então, qual que você quer que apareça em corte e qual que vai ficar, como se fosse assim, o que vai ficar na frente e o que vai ficar atrás. Então, o objeto mais forte vai ficar na frente, o objeto mais fraco vai ficar atrás. Então, se por algum motivo, por exemplo, eu tiver uma sobreposição de um elemento em cerâmica e um elemento em concreto armado estrutural, quem que vai aparecer em corte? O concreto armado estrutural, porque ele é mais forte que a cerâmica, que é um elemento não estrutural, é um revestimento. Mas isso aqui é uma questão de configuração. Se por algum motivo fora do comum eu quisesse que a cerâmica aparecesse, bastaria eu deixar ela mais forte que o concreto que eu esteja usando, né? E eu posso diminuir e assim por diante. Então, quando você tiver uma sobreposição ou uma interseção de elementos e isso estiver por algum motivo atrapalhando as tramas que aparecem em corte, é aqui nesse local que você pode configurar isso.